Boa noite a todos. Aqui estamos para mais uma palestra desta semana, sempre com muita gratidão a Deus por essa oportunidade bendita do estudo, momento de reflexões sobre esses ensinamentos tão valiosos. Hoje eu trouxe um capítulo, colocações do livro O Semeador de Estrelas, da Sueli Caldas Schubert. Nesse livro, ela traz muitas experiências, situações vivenciadas pelo médium Divaldo Pereira Franco. Esse nome, Semeador de Estrelas, ela trouxe de uma colocação que o Chico Xavier falou um dia sobre o Divaldo, né? Ele disse que o Divaldo tem uma estrela na boca, e por isso que ela colocou esse nome, né? E realmente esse companheiro, ele tem uma inteligência, uma maneira de colocar as coisas que toca profundamente os nossos corações, né? E o Divaldo Franco realmente semeia, né? É um semeador aí da doutrina espírita. No capítulo 18, ele relata uma situação que ele perguntou ao Dr. Bezerra de Menezes, né? Ele começa assim, veja: um dia perguntei ao Dr. Bezerra de Menezes qual foi a sua maior felicidade quando chegou ao plano espiritual. E ele respondeu-me: a minha maior felicidade, meu filho, foi quando Celina, a mensageira de Maria Santíssima, se aproximou do leito em que eu ainda estava dormindo e, tocando-me, falou suavemente: Bezerra, acorde, Bezerra. Abri os olhos e a vi bela e radiosa. Minha filha, é você, Celina? Sim, sou eu, meu amigo. A mãe de Jesus pediu-me que lhe dissesse que você já se encontra na vida maior, havendo atravessado a porta da imortalidade. Agora, Bezerra, desperte feliz. E chegaram os meus familiares, companheiros queridos, das hostes espíritas que me vinham saudar. Mas eu ouvia um murmúrio que me parecia vir de fora. Então Celina me disse: venha ver, Bezerra. E ajudando-me a erguer-me do leito, amparou-me até uma sacada, e eu vi, meu filho, uma multidão que me acenava com ternura e lágrimas nos olhos. Quem são, Celina? Perguntei. Não conheço a ninguém, quem são eles? São aqueles, Bezerra, a quem você consolou, sem nunca perguntar-lhes o nome. São aqueles espíritos atormentados que chegaram às sessões mediúnicas e a sua palavra caiu sobre eles como um bálsamo numa ferida em chagas. São os esquecidos da terra, os destroçados do mundo, a quem você estimulou e guiou. São eles que o vêm saudar no pórtico da eternidade. E Bezerra concluiu: a felicidade sem lindes existe, meu filho, como decorrência do bem que fazemos, das lágrimas que enxugamos, das palavras que semeamos no caminho para tapetar a senda que um dia percorreremos. Então vemos nesse exemplo do Bezerra de Menezes, né? Imagine a alegria desse espírito vendo aquela cena, né? E todos nós, mesmo ainda tão pequeninos com relação a essa prática da caridade, podemos sim um dia, ao retornarmos
a nossa verdadeira morada, que é o plano espiritual, estarmos ali de coração tranquilos, que fizemos a nossa parte. Bendita oportunidade será que tenhamos alguns corações que lembrem de nós com carinho, né? Se tivermos realmente praticado a verdadeira caridade, tanto a material quanto a moral. E isso nos faz recordar também a narrativa do próprio Allan Kardec, no livro Obras Póstumas, quando o Espírito de Verdade, ao revelar-lhe a missão, faz-lhe também uma grave advertência, né? Ele lembra a Kardec que haveria percalços na sua caminhada, haveria luta, sofrimento, sacrifício que lhe seriam exigidos. E 10 anos e meio depois, o codificador escreve uma nota, que é um dos trechos mais belos e significativos da sua pena magistral, né? Descreve o calvário que ele enfrentou no desempenho da sua missão. E no final, ele afirma: mas, apesar de todas essas vicissitudes, que satisfações experimentei vendo a obra crescer de maneira tão prodigiosa. Com que compensações deliciosas foram pagas as minhas tribulações. Que de bênçãos e de provas de real simpatia recebi da parte de muitos aflitos a quem a doutrina consolou. Qual não seria, pois, a minha ingratidão se me queixasse? Se dissesse que há uma compensação entre o bem e o mal, não estaria com a verdade, porquanto o bem, refiro-me às satisfações morais, que sobrelevaram de muito o mal. Então, a felicidade de Bezerra de Menezes, ao se defrontar com os beneficiários do seu apostolado de amor, relembra-nos Allan Kardec nesse trecho citado. E é bem assim, né? Nas devidas proporções de cada um, né? A senda crucial daqueles que resolvem seguir a Jesus, dos que optam por se doarem ao bem. A estrada é aspérrima, todavia, as bênçãos alcançadas transformam-se em felicidade indescritível que transcende ao nosso estreito entendimento. Então, são belas colocações nesse capítulo e que nos faz lembrar o ensinamento de Jesus, que fora da caridade não há salvação. Esse é o lema mais conhecido da doutrina espírita. E não é apenas um conjunto de palavras e ideias bonitas, mas a chave da nossa libertação, quando passamos a praticá-las. Quantos milênios nós gastamos olhando apenas para as nossas supostas necessidades, nossos interesses egoístas, sem nos preocuparmos com o nosso próximo. E dessa forma criamos uma couraça ao redor da nossa alma, que paralisa, bloqueia os fluxos de energia, de sentimentos nobres, e somos nós mesmos os mais prejudicados, né? Então é necessário um esforço para a realização desse trabalho individual e intransferível da renovação íntima, que apesar de ser desafiador, não é impossível. Mestre Jesus nos disse que aquele que perseverar até o fim será salvo, e é isso que devemos ter em mente. Somos espíritos imortais em processo evolutivo, ou seja, em aprendizado. Se erramos através da palavra,
do olhar, da fala, reconheçamos o erro, mas acionemos dentro de nós a força e a luz divina que temos e sigamos em frente fazendo o melhor ao nosso alcance. E nesse sentido, a prática da caridade, o olhar para o outro, entrar em contato com realidades distintas da qual estamos acostumados, a aventura do trabalho é um excelente exercício de amor e humildade. E qual não vai ser a nossa alegria, né, quando retornarmos à pátria espiritual com o coração tranquilo de que fizemos tudo o que foi possível, né? Servir constitui alegria suprema. Viemos ao mundo para servir e não sermos servidos, não é isso? Temos várias colocações e ensinamentos dentro da literatura espírita. Tem uma colocação de Joana de Ângeles no livro Espírito e Vida, por Divaldo Pereira Franco, que ela fala que a caridade não se descobre na doação pura e simples, adquirindo o caráter diretivo e salvador. Planejar agindo é servir construindo. Programar para agir é condição de equilíbrio. Nas atividades cristãs que a doutrina espírita desdobra, o servidor é sempre convidado a um trabalho eficiente, pois que a realização não deve ser temporária, nem precipitada, mas de molde a atender com segurança. Então vejam, orientações seguras não nos faltam, né? Emmanuel tem uma frase que nos diz que felizes os que agem na caridade, sem interesse de recompensa e sem pretensão alguma, senão a grata alegria de servir, pelo prazer de ser útil, ajudar o semelhante e aliviar seus sofrimentos. Afinal, fazer o bem faz bem, né? Então, é esse o caminho. Por isso do conselho de Jesus e a insistência do plano espiritual em dizer, né, fora da caridade não há salvação. E Emmanuel continua com várias colocações. Importante que nós reflitamos sobre essas frases que ele deixou no livro Vinha de Luz. Quem desejar a bênção divina, trabalhe pela merecer. O aprendiz ausente da aula não pode reclamar benefícios decorrentes da lição. Se há mais alegria em dar que em receber, há mais felicidade em servir que em ser servido. Lembremos disso, porque nós temos uma predisposição a querer ser servido, né? E nós viemos para servir. Ele continua nos dizendo, agora é Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, né? Nós temos uma colocação importantíssima. Vejam, aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Felizes serão os que tiverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro objetivo senão a caridade.
Seus dias de trabalho serão pagos 100 vezes mais do que tiverem esperado. Felizes os que tenham dito aos seus irmãos: vamos trabalhar juntos e unir os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre a obra acabada. Pois o Senhor lhes dirá: venham a mim, vocês que são bons servidores, vocês que souberem pôr silêncio aos seus ciúmes, às suas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Né? Então está bem claro aqui o caminho que devemos seguir, ser firmes nos nossos propósitos, não deixar que nada interrompa o nosso objetivo de vida, que é esse, né? Que é o trabalho em favor do semelhante, o trabalho no campo do Senhor, com o objetivo da prática da caridade. E o trabalho é o próprio benefício, onde as experiências ali realizadas servirão para amadurecimento daquele espírito, né? É no trabalho que ele aprenderá a corrigir certos desequilíbrios do sentimento. Aquilo que mereces e de que necessitas chegará no seu momento próprio. Reencarnaste para aprender e preparar o futuro, não para fruir e viver em felicidade que ainda não podes desfrutar. Cuidado, portanto, com as aspirações e tentações, que se podem converter em sombras na mente e em sofrimentos incontáveis para o coração. Colocações de Joana de Ângeles, né? Ninguém reencarna como castigo ou para pagar dívidas através de sofrimentos. Reencarnamos para melhorar o que somos, através de experiências que nos possibilitarão o aprendizado que necessitamos. Então devemos nos preparar para isso. E se ainda precisamos da dor para aprender, é porque ainda não compreendemos a nos edificar através do amor. Esse amadurecimento das emoções e dos pensamentos na erraticidade é consequência da programação evolutiva de continuidade. É assim com todos nós. Ao desencarnarmos, continuaremos a ser o que somos, né? Tudo aquilo que praticamos, nos esforçamos enquanto encarnados. E o nosso retorno é um fato. Nascemos e retornaremos à nossa verdadeira morada. Então, voltando ao início do texto que lemos do livro Semeador de Estrelas, né? Que possamos, ao retornar, recebermos o carinho de todos aqueles que conviveram conosco, aos quais tivemos uma palavra de carinho, de consolo, aqueles que estendemos a mão sem perguntar quem eram, não é? Então o caminho é esse, sermos solidários, ficarmos atentos ao sofrimento do próximo, ter compaixão das suas dores, não julgar a ninguém, amar ao próximo como a si mesmo. Esse é o roteiro a seguir, a necessidade do momento, porque assim, com certeza, já seremos felizes desde já, porque teremos a paz e a felicidade da consciência tranquila, que estamos fazendo o melhor, e retornaremos sim, muito felizes,
a pátria espiritual para dar continuidade à nossa caminhada evolutiva. Essa é a nossa reflexão desta noite. Espero que estejam todos bem, sigam confiantes, porque lembre-se, Deus nosso Pai está no leme, nos protegendo a todos, através dos benfeitores amigos, e nada nos faltará. Tudo acontece com a sua permissão. E lembrando que continuemos firmes, fortalecendo a nossa fé, a fé raciocinada, porque tudo é possível para aquele que crê. Conhece a verdade e a verdade te libertará. Uma boa noite para todos. Boa noite a todos. Vamos dar continuidade aos trabalhos desta noite. E hoje aqui eu trouxe algumas instruções para os médiuns do livro O Consolador do Emmanuel. Aqui tem algumas questões muito importantes para os médiuns, mas vamos lá, vamos ler para cada um de vocês. A questão 392 começa a preparação. Pode contar um médium de maneira absoluta com os seus guias espirituais, dispensando os estudos? Resposta. São sempre perguntas e respostas. Os mentores de um médium, por mais dedicados e envolvidos, não lhe poderão tolher a vontade e nem lhe afastar o coração das lutas indispensáveis da vida, em cujos benefícios todos os homens resgatam o passado delituoso e obscuro, conquistando méritos novos. Vejam só que interessante, né? É aquilo que a gente fala, né? A mediunidade foi algo solicitada por cada um de nós, né? Implorada. O médium tem a obrigação de estudar muito, observar intensamente e trabalhar em todos os instantes de sua própria iluminação. Somente desse modo poderá habilitar-se para desempenho da tarefa que lhe foi confiada, cooperando eficazmente com os espíritos sinceros e devotados ao bem e à verdade. Se um médium espera muito dos seus guias, é lícito que seus mentores espirituais muito esperam do seu esforço. E como todo progresso humano, para ser continuado, não pode prescindir das suas bases já edificadas no espaço e no tempo, o médium deve entregar-se ao estudo sempre que possível, criando o hábito de conviver com o espírito luminoso e benéfico dos instrutores da humanidade. Sob a égide de Jesus, sempre vivos no mundo através dos seus livros e de sua exemplificação. O costume de guardar tudo de um guia pode transformar-se em vício detestável, infirmando as possibilidades mais preciosas da alma. Chegando-se a esse desvirtuamento, atinge-se o declive das mistificações e das extravagâncias doutrinárias, tornando-se um médium preguiçoso e leviano, responsável pelo desvio de sua tarefa sagrada. Como entender a obsessão? É prova inevitável ou acidente que se possa afastar facilmente, anulando-lhe os efeitos? Resposta. A obsessão é sempre uma prova, um acontecimento eventual. No seu exame, contudo, precisamos considerar os méritos da vítima e a dispensa da misericórdia divina a todos os que sofrem. Para atenuar ou afastar os seus efeitos, é imprescindível o sentimento do amor universal no coração daquele que fala em nome de Jesus. Não bastarão as fórmulas doutrinárias. É indispensável a dedicação pela fraternidade mais pura. Os que se encontram à tarefa de cura das obsessões precisam ponderar, antes de tudo, a necessidade de iluminação interior do médium
perturbado porquanto da sua educação espiritual reside a própria cura. Se a execução desse esforço não se efetua, tende cuidado, porque sempre os efeitos serão extensivos a todos os centros de forças orgânicos e psíquica. O obsediado que entrega o corpo sem resistência moral às entidades ignorantes e perturbadas é como o artista que entregasse seu violino precioso a um malfeitor, o qual um dia poderá renunciar à posse do instrumento que lhe não pertence, deixando-o esfacelado, sem que o legítimo, mas imprevidente dono possa reutilizá-lo nas finalidades sagradas da vida. Outra pergunta. Será sempre útil para a cura de um obsediado a doutrinação do espírito perturbado por parte de um espiritista convicto? Resposta. A cooperação do companheiro vale muito e faz sempre grande bem, principalmente ao desencarnado. Mas a cura completa do médium não depende só tão desse recurso, porque se é fácil às vezes o esclarecimento da entidade infeliz e sofredora, a doutrinação do encarnado é a mais difícil de todas. Veja que interessante, né? A doutrinação do encarnado é a mais difícil, visto requisitar os valores do seu sentimento e da sua boa vontade, sem o que a cura psíquica se torna inesquecível. Pode a obsessão tornar-se uma loucura? Resposta. Qualquer possessão pode tornar-se uma loucura, não só quando a lei das provações assim o exige, como também na hipótese de o obsediado entregar-se voluntariamente ao assédio das forças nocivas que o cercam, preferindo esse gênero de experiências. Outra pergunta. Tratando-se da necessidade de preparação para a tarefa mediúnica, é justo acreditarmos na movimentação de fluidos maléficos em prejuízo do próximo? Resposta. É como se vos perguntarmos se não haveis movimentado as energias maléficas no decurso da vida contra a vossa própria felicidade. Num orbe como a Terra, onde a percentagem de forças inferiores supera quase que esmagadoramente os valores legítimos do bem, a movimentação de fluidos maléficos é mais que natural. No entanto, urge ensinar aos que operam nesse campo de maldade que os seus esforços efetuam a sementeira infeliz, cujos espinhos mais tarde se voltarão contra eles próprios em amargurados choques de retorno, fazendo-se mister igualmente educar as vítimas de hoje na verdadeira fé em Jesus, de modo a compreenderem o problema dos méritos na tarefa do mundo. A aflição do presente pode ser um bem a expressar-se em conquistas preciosas no futuro. E se Deus permite a influência destas energias inferiores em determinadas fases da existência terrestre, é que a medida tem a sua finalidade profunda ao serviço divino da regeneração individual. Outra pergunta. Por que razão alguns médiuns parecem sofrer com os fenômenos da incorporação, enquanto outros manifestam o mesmo fenômeno naturalmente? Nas expressões de mediunismo existem características inerentes a cada intermediário entre os homens e os desencarnados. Entretanto, a falta de naturalidade do aparelho mediúnico, no instante de exercer suas faculdades, é quase sempre resultante da falta de educação psíquica. Outra pergunta. É natural que em plenas reuniões de estudo os médiuns se deixem influenciar por entidades perturbadoras que costumam quebrar o ritmo de proveitosos e sinceros trabalhos de educação? Tal interferência não é natural e deve ser muito estranhável para todos os estudiosos de boa vontade. Se o médium que se entregou à atuação nociva é insciente dos seus deveres à luz dos ensinamentos doutrinários,
Trata-se de um obsediado que requer o máximo de contribuição fraterna, mas seu acontecimento se verifica através de companheiro portador do conhecimento exato das suas obrigações no círculo de atividades da doutrina, é justo responsabilizá-lo pela perturbação, porque o fato será oriundo da sua invigilância e imprevidência em relação aos deveres sagrados que competem a cada um de nós, no esforço do bem e da verdade. Outra pergunta. Quando a opinião irônica ou insultuosa ataca uma expressão da verdade no campo mediúnico, é justo buscarmos o apoio dos espíritos amigos para revidar? A resposta. Vossa inquietação no mundo costuma conduzir-vos a muitos despautérios. Semelhante solicitação aos desencarnados seria um deles, quer dizer, não é conveniente. Os valores de um campo mediúnico triunfam por si mesmo pela essência de amor e da verdade, de consolação e de luz que contenham, e seria injustificável convocar os espíritos para discutir com os homens quando já se demasiam as polêmicas dos estudos humanos entre si. Além do mais, os que não aceitam a palavra sincera e fraternal dos mensageiros do plano superior terão igualmente de buscar o túmulo algum dia. E é inútil perder tempo com palavras quando temos tanto o que fazer no ambiente das nossas próprias edificações. Outra pergunta. Poderá admitir-se que um médium se socorra de outro médium para obter o amparo dos seus amigos espirituais? Resposta. É justo que um amigo se valha da estima fraternal de um companheiro de crença para assuntos de confiança íntima e recíproca. Mas na função mediúnica, o portador desta ou daquela faculdade deve buscar em seu próprio valor o elemento de ligação com os seus mentores do plano invisível, sendo contraproducente procurar o amparo, neste particular, fora das suas próprias possibilidades, porque, de outro modo, seria repousar numa fé alheia, quando a fé precisa partir do íntimo de cada um no mecanismo da vida. Além do mais, cada médium possui a sua tarefa de ação no ambiente que lhe foi assinalado. Abandonar a própria confiança para valer-se de outrem seria sobrecarregar os ombros de um companheiro de luta, esquecendo a cruz redentora de cada espírito encarnado. Deverá carregar em busca da sua claridade divina. Outra pergunta. A mistificação sofrida por um médium significa a ausência dos mentores no plano espiritual? Resposta. Mistificação experimentada por um médium traz sempre uma finalidade útil, que é a de afastá-lo do amor próprio, da preguiça no estudo e de suas necessidades próprias, a vaidade pessoal ou dos excessos de confiança em si mesmo. Os fatos de mistificação não ocorrem à revelia dos seus mentores mais elevados, e somente assim o conduzem à vigilância precisa e às realizações da humanidade e da prudência no seu mundo subjetivo. Outra pergunta. Seria justo aceitar remuneração financeira no exercício da mediunidade? Resposta. Quando um médium se resolva a transformar suas faculdades em fonte de renda material, será melhor esquecer suas possibilidades psíquicas e não se aventurar pelo terreno delicado dos estudos espirituais. Olha a advertência. A remuneração financeira, no trato das questões profundas da alma, estabelece um comércio criminoso, no qual o médium deverá esperar no futuro os resgates mais dolorosos. A mediunidade não é ofício do mundo, e os espíritos esclarecidos na verdade e no bem
conhecem, mais que os seus irmãos da carne, as necessidades dos seus intermediários. Outra pergunta. É razoável que os médiuns cogitem da solução de assuntos materiais junto dos seus mentores no plano invisível? Resposta. Não se deve esquecer que o campo de atividades materiais é a escola sagrada dos espíritos incorporados no orbe terrestre. Se não é possível aos amigos espirituais quebrarem a lei de liberdade própria de seus irmãos, não é lícito que o médium cogite da solução de problemas materiais junto dos espíritos amigos. O mundo é o caminho no qual a alma deve provar a experiência, testemunhar a fé, desenvolver as tendências superiores, conhecer o bem, aprender o melhor e enriquecer os dotes individuais. O médium que se arrisca a desviar suas faculdades psíquicas para o terreno da materialidade do mundo está em marcha para as manifestações grosseiras dos planos inferiores, onde poderá contrair os débitos mais penosos. Outra pergunta. Deve o médium sacrificar o cumprimento de suas obrigações no trabalho cotidiano e no ambiente sagrado da família em favor da propaganda doutrinária? A resposta. O médium somente deve dar aos serviços da doutrina a cota de tempo que possa dispor, entre os labores sagrados do pão de cada dia e o cumprimento dos seus elevados deveres familiares. A execução dessas obrigações é sagrada e urge não cair no declive das situações parasitárias ou do fanatismo religioso. No trabalho da verdade, Jesus caminha antes de qualquer esforço humano e ninguém deve guardar a pretensão de converter alguém quando nas tarefas do mundo há sempre oportunidade para o preciso conhecimento de si mesmo. Que médium algum se engane em tais perspectivas. Antes sofrer a incompreensão dos companheiros, que transgredir os princípios caindo na irresponsabilidade ou nas penosas dívidas de consciência. Muito sério. Outra pergunta. Poder-se admitir que os espiritistas se valham de um apostolado mediúnico para a solução de todas as dificuldades da vida? Resposta. Olha só. O médium não deve ser sobrecarregado com exigências dos seus companheiros relativamente às dificuldades da sorte. É justo que seus irmãos se socorram das suas faculdades em circunstâncias excepcionais da existência, como nos casos de enfermidade e outros que se assemelhem. Todavia, cercar um médium de solicitações de toda a natureza é desvirtuar a tarefa de um amigo, eliminando as suas possibilidades mais precisas. E, além do mais, não deverá repetir no espiritismo sincero a atitude mental dos católicos romanos, que se abandonam junto à imagem de um santo, olvidando todos os valores do esforço próprio. Os núcleos espiritistas precisam considerar que em seus trabalhos há quem os acompanhe no plano espiritual e que receberão sempre o concurso espiritual dos seus irmãos libertos da carne, dependendo a satisfação deste ou daquele problema particular dos méritos de cada um. Proceder em contrário é eliminar o aparelho mediúnico, fornecendo doloroso testemunho de incompreensão. Outra pergunta. Quando um investigador busque valer-se dos serviços de um médium, é justo que submeta o aparelho mediúnico a toda sorte de experiência a fim de certificar-se dos seus pontos de vista? Resposta. Depende do caráter dessas experiências e, quaisquer que elas sejam, o médium necessita de muito cuidado, porquanto no caminho das aquisições espirituais, cada investigador encontra o material que procura.
E quem se aproxima de uma fonte espiritual, tisnando-a com má fé e a insinceridade, não pode, por certo, saciar a sede com uma água pura. Outra pergunta. Para que alguém se certifique da verdade do Espiritismo, bastará recorrer a um bom médium? Resposta. Os estudiosos do Espiritismo, ainda sem convicção valiosa e séria no terreno da fé, precisam reconhecer que em trabalhos dessa ordem não basta o recurso de um bom médium. O medianeiro não fará milagres dentro da natureza. Faz-se mister que o investigador, a par de uma curiosidade sadia, possua valores morais imprescindíveis com a sinceridade e o amor do bem, servindo a uma existência reta e fértil de ações puras. Outra pergunta. Seria proveitosa a criação de associações de auxílio material aos médiuns? No Espiritismo, é sempre de bom aviso evitar-se a consecução de iniciativas tendentes a estabelecer uma nova classe sacerdotal no mundo. Os médiuns, neste ou naquele setor da sociedade humana, devem o mesmo tributo ao trabalho e à luta, ao sofrimento, indispensáveis à conquista do agasalho e do pão material. Aos demais, temos de considerar, acima de toda a proteção precária do mundo, o amparo de Jesus aos seus trabalhadores de boa vontade. Toda expressão de sacrifício está eivada de luz divina, todo trabalho sincero é elevação e toda dor é luz, quando suportada com serenidade e confiança no Mestre dos Mestres. Quer dizer, colocar as nossas dificuldades na mão de Deus e de Jesus. Como deverá proceder o médium sincero para a valorização do seu apostolado? O médium sincero necessita compreender que antes de cogitar da doutrinação dos espíritos ou dos seus companheiros de luta na Terra, faz-se mister a iluminação de si próprio pelo conhecimento, pelo cumprimento dos deveres mais elevados e pelo esforço de si mesmo na assimilação perfeita dos princípios doutrinários. No desdobramento dessa tarefa, jamais deve descuidar-se da vigilância, buscando aproveitar as possibilidades que Jesus lhe concedeu na edificação do trabalho estável e útil. Não deve cultivar o sofrimento pelas queixas descabidas e demasiadas e nem recorrer a todo instante à assistência dos seus guias, como se perseverasse em manter uma atitude de criança inexperiente. O estudo da doutrina e, sobretudo, o cultivo da autoevangelização devem ser ininterruptos. O médium sincero sabe vigiar, fugindo à exploração material ou sentimental, compreendendo em todas as ocasiões que o mais necessitado de misericórdia é ele próprio, a fim de dar pleno testemunho do seu apostolado. Então, veja, aqui foi alguns conselhos de Emmanuel, neste livro O Consolador, para os médiuns, né? Que eu acho muito importante, porque nós temos uma tarefa muito edificante. Primeiro, conosco mesmo, né? Segundo, ajudar a obra de Jesus na evangelização do nosso planeta, né? Então, vejam a importância que temos e a responsabilidade que carregamos para concluirmos essa tarefa e para que sejamos espíritos melhores em próximas encarnações. Bem, eu agradeço a todos, desejo um bom final de semana, uma boa noite, e vamos pedir que o Mestre Jesus venha em socorro de todos aqueles que estejam em grande sofrimento em nosso planeta. Vamos pedir a esse Mestre querido que esteja sempre ao nosso lado, permitindo que possamos continuar a nossa caminhada terrestre. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade,
assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Uma boa noite a todos.